Neste momento, gostaria. O espaço está cedido pela liderança do PT do líder Antônio Marcos Lima, à Secretaria Municipal de Assistência Social, que estará sobre a violência sexual de crianças e adolescentes em alusão ao dia 18 de maio, Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Senhora Francélia Dias, Assistência Social, CREAS. Senhora Érica Torres, psicóloga do CREAS. Senhora Cristiane Cordeiro, professora técnica da SEMAS. Senhora Cleide Monteiro, presidente do Grupo de Trabalho Polo Industrial Vila do Conde. E senhora Zoraia Pereira, coordenadora do Conselho Tutelar da Vila dos Cabanos. Sejam bem-vindos. Estamos à disposição para a explanação. Bom dia. Em nome da vereadora Ludmine, da vereadora Lúcia, cumprimento a todos os vereadores aqui presentes. Em nome da secretária de Junta, Maria Lúcia, cumprimento os demais participantes. A nossa solicitação vem enquanto Secretaria de Assistência para falar do 18 de maio, é referente a esse enfrentamento ao combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Antes de falarmos um pouco do trabalho do CREAS, nós vamos contextualizar o 18 de maio. Por que o 18 de maio foi constituído legalmente o Dia Nacional de Enfrentamento? Pode passar. Essa menina, na década de 70, em 1973, ela foi vítima de abuso sexual. Ela foi drogada, espancada e assassinada com apenas 8 anos, isso no estado do Espírito Santo. E os agressores eram 2 pessoas influentes no estado, ricas, naquela época consideradas poderosas, e abusaram sexualmente dessa criança de 8 anos. Não só abusaram, como drogaram, espancaram, jogaram ácido no rosto dela, desfigurou totalmente o rosto dessa menina, para que essa menina não fosse reconhecida. Pode passar. Ela foi encontrada, o corpo dela foi encontrado 6 dias depois, abandonado na mata, no estado do Espírito Santo, isso se eu não me engano, atrás do hospital. Está aí uma menina de 8 anos. Então foi por conta da ARACEG, em 1973, que foi instituído o dia 18 de maio. E como os agressores eles não foram punidos, porque é muito influentes, além da influência, houve um período da investigação, durante os 14 anos que houve, 14 anos não, o período da investigação, durante 3 anos, 14 pessoas morreram. Significava, na época, queima de arquivo, como eles chamavam na época. E, em função disso, a sociedade brasileira começou, os movimentos sociais começaram a se mobilizar para que houvesse ações que fossem capazes de enfrentar o abuso sexual. Ações essas, uma delas, instituir através de uma lei, que é a Lei 9.970, 17 de maio de 2000, foi implantado o Dia Nacional. Além do Dia Nacional, outras exigências foram feitas, como serviços que pudessem atender a vítima de violência doméstica, de violência sexual. E aí eu trouxe um pouquinho, escolhi essa foto aqui da Daiane, eu acho que vocês lembram, que ano passado nós tivemos um crime bárbaro aqui em Bacarena, uma adolescente que também foi vítima de abuso sexual, também foi assassinada pelo padrasto e por um amigo do padrasto. Graças a Deus, diferente dos agressores da ARACEG, esses 2 foram presos. Hoje eles se encontram presos e, infelizmente, nós não conseguimos atender a Daiane. Ela tinha informado
e fazer uma denúncia anônima. Ou pode procurar o CREAS, pode procurar o Conselho Tutelar, mas nós não podemos nos omitir, porque a omissão leva ao assassinato, né? Infelizmente. E nós vamos agora entrar propriamente na temática do que é a violência sexual, de que forma ela acontece, os dados do CREAS. Eu vou pedir para que a nossa psicóloga Érica Torres, ela dê continuidade nessa palestra, né, de sensibilização, de mobilização da comunidade, para que junto conosco nós possamos estar enfrentando no dia a dia essa problemática. Bom dia a todos. Eu sou a psicóloga do Centro de Referência de Assistência Especializada em Assistência Social, CREAS, e em nome da vereadora Mondivine, dou um bom dia ao presidente da Câmara e os demais presentes. Bom, como a Francine havia falado, nós vamos falar um pouco sobre o que é a violência sexual. A violência sexual é uma violação dos direitos sexuais, porque ela abusa, ela explora o corpo e a sexualidade dessa criança, né? E como consequências, nós temos o prejuízo do desenvolvimento físico pelo ato em si, né, o ato sexual, desenvolvimento psicológico por conta dos danos, porque essa criança, esse adolescente, eles são agredidos, ameaçados, né, com aquelas falas que a gente tem lá de escutar no nosso serviço. Se você falar, eu vou matar seu pai, eu vou matar sua mãe, eu vou matar. Então, isso pode acarretar o prejuízo muito sério à saúde mental dessa criança, podendo desenvolver alguns transtornos mentais. E o social, porque essa criança ela pode parar de estudar, parar de interagir socialmente, se excluir, se isolar da sociedade. A violência sexual ela pode ocorrer de duas formas. O abuso sexual, que hoje no nosso serviço é a maior demanda, e a exploração sexual. O abuso sexual ele é a utilização do corpo de uma criança ou de um adolescente por um adulto ou também por um adolescente para a prática de qualquer ato de natureza sexual. Por que até por um adolescente? Porque existem adolescentes de 14, 16 anos que abusam sexualmente de crianças de 2, de 3 anos. Então, até mesmo o adolescente ele pode ser considerado um abusador. Claro que ele vai ser responsabilizado de acordo com o que a lei ela guarda para ele. No caso, o adolescente ele pode ser responsabilizado através das medidas socioeducativas. E a outra forma de violência sexual é a exploração sexual. Ela se caracteriza pela utilização sexual da criança e do adolescente com a intenção de lucro ou troca, seja financeiro ou de qualquer outra espécie. A exploração sexual ela ocorre das seguintes formas: em redes de prostituição, pornografia, redes de tráfico e turismo sexual. Em relação à prostituição e ao turismo sexual, é muito difícil de se constatar, né? Até porque se precisa de provas. Então, essa demanda ela é difícil de chegar pelo nosso serviço. Diferente da pornografia, onde nós temos situações até mesmo encaminhadas pelo Conselho Tutelar, onde pais e os responsáveis eles colocam seus filhos para assistir filmes pornôs. Em relação ao tráfico, nós em 2006 nós tínhamos um caso de um adolescente que foi traficado
fazer? Aonde procurar? Nós podemos procurar a nossa rede de serviço, né? Que é o Conselho Tutelar, as delegacias. No caso, nós não temos uma delegacia especializada aqui no município, mas nós temos as delegacias comuns, a Polícia Militar, o CREAS, os hospitais, que geralmente são procurados nos finais de semana, em parceria com o Conselho Tutelar, Ministério Público, Defensoria Pública e o Disque-Centro. Nós não vamos nos atentar somente nessa rede, nós podemos também estar denunciando anonimamente, né? Voltando ao caso da Daiane, a vizinhança ela tinha conhecimento do fato, só que ficou com medo de denunciar, e aí surgiu alguma confusão em relação ao padrasto, mas eles podiam também estar denunciando através do Disque-Centro. Consequências da violência sexual. As vítimas e a família, elas ficam traumatizadas pelo medo, pela dor, pela vergonha, por todos esses sentimentos, essas consequências que vêm após o ato sexual, após a violência. A investigação do abuso sexual ela é devastadora para as famílias e combina, na maioria das vezes, na perda do emprego, na mudança de escola, né, numa desestrutura familiar. Por quê? Dependendo de quem for, dependendo da situação, essa criança, essa família, elas precisam até ser retiradas do município, mudando totalmente a rotina e a vida dessa família. A revitimização da criança e do adolescente acontece durante o processo judiciário. No Brasil, como nos Estados Unidos, as consequências de uma investigação de abuso sexual provocam um trauma secundário, induzido pelo sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, onde a criança deve se repetir diversas vezes a mesma história, primeiro para a polícia, depois para o judiciário, como na maioria das vezes a agressão ocorre no lar, o fato representa para a família um trauma. Por isso, aproveitando o momento aqui na Câmara, na sessão, a gente quer pedir para os vereadores, né, estar lutando para o nosso Propaz aqui no município, para que esse desgaste da criança está indo no Conselho Tutelar, aí vai para Belém, faz o exame sexológico, vai para uma outra instituição, para atendimento, aí volta para a Belém. Então, se nós tivermos o Propaz implantado no município, vai diminuir a revitimização dessa criança ou desse adolescente. E aí ela só vai precisar dar continuidade de um acompanhamento para a redução de danos nos centros de referência. Formas de acesso para atendimento do CREAS, através do Conselho Tutelar, do Propaz, que são dos órgãos que mais encaminham para a gente. Os movimentos sociais. Por que os movimentos sociais? Porque, às vezes, a grande maioria das mães dão entrada nos movimentos sociais por conta de uma violência doméstica. E aí, levanta a hipótese de que existe uma possibilidade de o filho da criança ou do adolescente estar sendo abusado sexualmente. E aí, eles encaminham para o nosso serviço para a gente estar fazendo esse estudo especializado. Espaço de acolhimento de crianças e adolescentes que nós temos no município. Uma das demandas para as crianças estarem sendo acolhidas, uma delas é o abuso sexual. E depois que elas são desligadas, elas também vão para o CREAS para fazer esse atendimento. Demanda espontânea, onde a família ela levanta a suspeita em que essa criança, seu filho, né, pode estar sendo abusado sexualmente. Os centros de referência à assistência social, os CRAS, a Secretaria de Assistência do município, através dos benefícios eventuais, onde essas famílias vão, e em algum momento o técnico identifica alguma fala suspeita sobre o abuso sexual e encaminha também para o nosso serviço. A Secretaria de Educação é uma das nossas parceiras. Algumas atividades que são colocadas para as crianças, uma delas nós tivemos como exemplo um filme, Anjos do Sol, onde a criança, o adolescente assistiu esse filme e se identificou e acabou relatando que o que ocorria no filme, no caso o abuso
muito importante, caso eles não tenham registrado. Geralmente, quando o Conselho Tutelar encaminha, ele já fez esse procedimento do registro e até mesmo a realização do exame sexológico. Comunicação ao fato ao Ministério Público, realizamos visita domiciliar, acompanhamento psicossocial à família, porque é importante dar esse apoio para a família, né, fazer esses esclarecimentos, essas orientações a respeito dos procedimentos que virão, atendimento sócio-jurídico, e aí nós fizemos o diagnóstico socioeconômico da família, verificando se essa criança ela tem residência, se ela estuda, se ela está inserida em algum serviço na nossa rede. Bom, para a gente visualizar um pouquinho, né, sobre estatisticamente como isso está se dando no nosso município, nós vamos apresentar aqui os dados sobre violência sexual em Macarena de 2012. Nós tivemos 58 casos. E antes de terminar o primeiro semestre de 2013, nós já temos 20 casos. Em relação ao gênero, né, cientificamente está sendo comprovado que as meninas, tanto no ano de 2012 como em 2013, o índice é muito maior. A faixa etária, em 2012, meninas de 2 a 17 anos, meninos de 2 a 11 anos. Em 2013, meninas de 6 a 14 anos e meninos de 7 a 8 anos. Autor da agressão, né? Em 2012, nós tivemos como uma maior demanda alguém conhecido. Em 2013, alguém conhecido permaneceu. Existem dois tipos de violência, né? Ocorre a violência intrafamiliar, que é a violência entre os membros da família, um tio, um padrasto, o próprio pai, né? E a extrafamiliar, onde o conhecido, um amigo, eles são abusadores. Inclusão no serviço. Em 2012, nós tivemos como maior órgão encaminhador o Conselho Tutelar. Depois o PROPAS, Delegacia Civil, a demanda espontânea, os espaços de acolhimento da criança e adolescente, o MOVEM e a SEMAS. Em 2013, o PROPAS, o Conselho Tutelar e o MOVEM, demanda espontânea e CAS de Vila do Conde. Bairros. A localidade no município de Macarena com maior índice de violência sexual, exploração, é o centro, o bairro centro. Mas a gente pode perceber que os outros bairros estão se igualando ao bairro centro e a violência só está crescendo. Em 2013 também, Betânia, Novo Horizonte, 4 casos. Essa estatística ela é de janeiro, fevereiro e março. A sua atitude pode limitar os índices da violência sexual contra crianças e adolescentes nessa cidade. Calar-se é permitir, denunciar e proteger. E essa é a logo da campanha de 18 de maio de 2013 do município. Obrigado. Agora eu vou passar a falar para a assistente social Cristiano.
sexual, maltrato, essas coisas não se está sendo, não. Não, mas Vocês trataram só da violência sexual nesse momento quando mostra o gráfico aí. isso, o nosso centro, ele atende outras violações de direito, como negligência, amostragem, violência doméstica. Só que, em alusão ao 18 de maio, que vai ser sábado, nós viemos apresentar a violência sexual, no caso, o abuso sexual e a exploração sexual. Então, se eu quiser perguntar para ti quantas crianças estão na Beca aí medida socioeducativa também, que não sabem responder. Sabemos. 4. Não por conta da violência sexual, mas por outras violações. A pergunta assim, no Brasil mostra que a violência sexual é a segunda maior violência cometida contra criança e adolescente. A primeira é maltrato. Barcarena também segue essa regra ou o sexual é a primeira? A primeira, infelizmente, é a violência sexual. O que chega no CREAS, porque assim, como nós temos como demanda espontânea, geralmente o usuário que vai procurar o nosso centro como demanda espontânea, ele ainda não foi orientado às outras equipes de serviço. Ano passado nós tínhamos um índice diferente da delegacia civil, onde nós tínhamos inúmeros casos de violência sexual registrados no serviço e não tinha nenhum caso registrado na delegacia civil. Então a Secretaria de Segurança Pública do Estado mandou uma delegada, um representante, para estar verificando essa situação e hoje, felizmente, não felizmente, por estar acontecendo a violência sexual, mas pela população do município de Barcarena está conhecendo o serviço, está conhecendo de que forma ela pode estar denunciando. Certo, só para dizer assim, aconteceu um caso bem próximo de mim e a gente sentiu na pele o que é que acontece quando acontece isso. Por quê? Porque no começo, quando a coisa está sob comoção, primeiro que você procurou um conselho tutelar e encontrou um conselho tutelar sem estrutura. Já é a primeira situação. Porque se tu vai no conselho tutelar para fazer uma denúncia e o conselheiro fala assim, não, primeiro na delegacia, depois que vem para cá, aí já cria primeiro constrangimento. Aí você imagina procurar uma delegacia como a de Barcarena para denunciar uma violência sexual. Quem tem coragem de expor? Porque primeiro você chega lá, tem que enfrentar uma fila danada, se expor para todo mundo. Segundo, quando começa esse processo, aí chega no CREA. No começo também, o CREA, aí eu quero fazer a secretária que está ali essa observação. No começo também o CREA dá uma atenção bacana. Aí o tempo vai passando, porque isso, aí eu vou brigar, o que tu falou aí, eu gostei do Probaixo, porque é preciso trazer, porque via é uma via de sofrimento, né? Porque você tem que ir para Belém para fazer o laudo lá, né? No Probaixo. Você chega lá. Esse laudo, quem tem que buscar é a polícia. Só quem pode buscar lá é a polícia. Aí você vai lá, já veio, não, porque não tem combustível. Ah, porque não tem viatura para ir buscar. Meu amigo, vira uma tristeza, sabe? Um constrangimento. Aí você vai se expondo, se expondo. Chega uma hora que a família desiste. Desiste da causa, porque o início é bacana, mas o meio e o fim é triste. Então fica essa observação aqui, porque só quem sofre é que sabe. Né? E só quem sofre é que sabe. Então, eu não sei de que maneira a assistência social, eu quero fazer essa observação, dá esse apoio mais próximo. Entendeu? Não, nós vamos em Belém. Nós encaminhamos alguém para ir buscar, para cobrar, porque não existe quem cobre. O início é bom. O início é bom. Eu digo, tem amparo bacana, mas é no decorrer e enrolar. Que aí você começa a perceber que começa um pouco de má vontade junto com a burocracia que é. Entendeu? Aí você vai lá, e aí, como é que está? Já foi na delegacia? Já chegou lá? Até agora não chegou lá. Enquanto não chegar lá, a gente não pode dar continuidade. Em resumo, tem casos que infelizmente se engaveta, se arquiva por isso, e a família continua sofrendo do mesmo jeito. A pessoa que cometeu o delito está aí à vontade, as pessoas aterrorizadas, amedrontadas. Então, a nova secretária que está ali faça essa observação, que quando chegar uma ação, se junte com o Conselho Tutelar, dê condições para o Conselho Tutelar também, porque o Conselho Tutelar que não tem um carro, que não tem condições,
você for, aí imagina, a família chegar na delegacia. O que você vai do conselheiro? E que o conselheiro chegue lá na delegacia até já fora, porque também aqui essa polícia não respeita o conselheiro. O conselheiro chega lá e fica esperando também igual todo mundo. Então que a assistência desse município se mobilize nesse sentido, sabe? De acompanhar. Não, gente, eu quero dizer que nós vamos até o fim. Não dei só o começo, porque é uma tristeza, mas eu confesso para ti que se propaz a solução para evitar tanto andar, né? Porque a Belém é a nossa Belém que vem. Eu vou brigar muito para ver se a gente instala o Probate no município de Macaé. Sim, em resposta à colocação do vereador Luiz Tavares, o CREAS ele não trabalha com inquisição, nós trabalhamos com redução de danos. Né? O nosso procedimento é fazer escuta com essa criança, fazer escuta com a família, só que infelizmente, não estou dizendo que a sua situação, até porque desconheço, muitas das famílias se omitem, né? E não acompanham a sua criança, sua adolescente, mesmo quando seja solicitado. Em relação à responsabilização, é do poder, né, de segurança pública, quando a criança ela faz o exame sexológico, lá vem o número do procedimento, do protocolo, onde a própria família pode estar ligando para no caso do PROPAS ou do IML e está mencionando o delegado. Até porque toda criança, todo adolescente tem, nesse caso, prioridade de atendimento. Se não está ocorrendo, eu desconheço. Não, quando eu digo assim, eu lamento, eu até lamento você não ter falado no CRAS, porque para mim o CRAS ele tem um papel justamente de evitar, né, o papel, eu estou sentindo falta do CRAS nessa operação. Vai ser falado, nós temos que ter o CRAS, o pai dele, é fundamental para mim. Só para resumir a tua história, quando diz que o nome do banho, nós fizemos, foi feito 8 viagens para Belém, só em busca disso. Em resumo, quando chegou o laudo, o delegado já estava transferido, só para te ter uma ideia. Quando chegou o laudo, para dar continuidade na causa, o delegado não era mais o mesmo. Quer dizer, aí, meu amigo, então só para te dizer que a dificuldade é muito maior do que isso. Realmente a dificuldade ela existe. O PROPAS ele não vai anular o serviço do CREAS. O CREAS ele dá continuidade aos atendimentos sobre a redução de danos. O papel do PROPAS realmente está revestimizando, não vai evitar a revestimização dessa criança, desse adolescente, até mesmo porque existem famílias que não têm condição, tem famílias que não têm condição e além de não ter condição, não tem tempo. Mas assim, a Secretaria de Assistência, ela entra com essa contrapartida, se for preciso dar passagem, nós temos parceria com o Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar tem transporte. Agora, em relação ao procedimento do judiciário, né, da delegada de polícia, eu acho que aí entra a questão da organização e da conscientização, né, que o serviço ele continue, dependendo se entra ou não um novo delegado. Então, assim, com orientação no serviço CREAS, né, a gente sempre dá para não desistir, porque o que vai ocorrer com o cansaço da existência da família? A impunidade do agressor. E aí o agressor fica preso, a criança ela vai ficar solto, ele fica solto, a criança vai ficar acolhida, dependendo da situação, a criança chega até o acolhimento, né, dependendo de quem foi esse agressor, e aí os danos maiores são direcionados para a criança e para alguns membros de sua família. Eu gostaria de manifestar, só lembrando justamente a necessidade, tudo que foi colocado aqui, nós já discutimos sobre a questão da delegacia da mulher, porque foi isso aí que a maior parte das vítimas são as mulheres. Essa discussão foi feita, nós temos um movimento na DDI, na Nazaré, que leva adiante através da Delegacia de Direitos Humanos, mas é necessário, acho que o governo não pode mais protelar a nossa delegacia das mulheres aqui no município de Macarena. Outra coisa, nós também, na época que estávamos na frente da Secretaria de Saúde, vendo essa questão do constrangimento do vereador Luiz Tavares, nós inclusive mandamos 2 pessoas e preparamos uma sala na Delegacia de Direitos Humanos para fazer o IDL, pelo menos da parte viva, né? E não foi dado à frente isso, não foi seguido o Renato Chaves, né? No Instituto, nós fizemos uma parceria, mas não foi levado adiante, porque faltou mais incentivo
E aí eu entendo, inclusive nós colocamos aqui no slide, né, sobre esse processo que é burocrático, que é demorado. E aí a importância de ter aquele local onde a criança vai, é feito o próprio exame sexológico, ele é muito incisivo. A criança sofre, ela é vítima do abuso e depois ela é vítima do processo todo. Então, é a questão da integralidade, né, de que haja esse local que tenha delegacia. É porque esse é o momento da gente falar sobre isso. E tudo que vocês estão colocando aqui é importante para que nós, enquanto município, né, melhore a rede de atendimento. Eu só quero colocar assim, deixa eu dizer como é. Para mim, nessa questão, quando eu digo assim, ir até o fim, porque eu acho que Barcarena é muito avançado nessa questão. Tu entendesse? É só um detalhe. É como se fosse assim um acabamento. Então deixa o advogado até o final. Porque o advogado tem acesso, ele chega na delegacia, ele pode falar, sabe, a família não tem esse mesmo tratamento. Porque se nós formos olhar, por exemplo, a lei diz que o município tem que ter, no mínimo, um conselho tutelar, que tem 2. Excelente. Pela regra do CRAS, pelo menos que eu tenho aqui em 2005, pela população que representa a Barcarena, era para ter 2, aqui tem 4. Quer dizer, então nós estamos muito avançados. Eu quero parabenizar. Primeiro, parece que eu estou questionando, pelo amor de Deus, o trabalho de vocês é excelente. Tão excelente que já me dá a ousadia de só para dizer, olha, está excelente, só falta isso. Né? Como falta pouco, mas Deus o livre se não fosse vocês, se não fosse assistência, porque é lá que essas pessoas encontram esse amparo, encontram esse isso. Aí vai dizer assim, aumentou o número de violência em Barcarena? Não, aumentou a coragem das pessoas denunciarem, porque tem uma porta agora para denunciar, que é através do conselho, que é através da assistência, que é através tem prédios aí para dar o apoio. Então, eu quero deixar bem claro que eu sou, assim, admirador, tá certo, do trabalho de vocês, acho essencial, porque assim, eu me surpreendi com a estrutura, né, quando a gente precisou me surpreender com a estrutura, tinha coisas que eu nem pensava que existiam no município, né, e existe pessoas para tratar pessoas com depressão, quer dizer, excelente, né, na área da assistência. Então, eu quero deixar primeiro aqui meus parabéns para vocês, dizer que sou admirador desse trabalho, sou muito próximo da assistência, por isso procurei saber um pouquinho de assistência. Eu dizia, quando as pessoas vinham aqui e falavam, CREA, CRAS, PAF, PAF, né? Eu vou saber o que é isso, me deixa doente, né? Então eu vou procurar saber o que é isso, estudar a respeito disso. Então reconheço que nessa área Barcarena é avançada em relação a outros municípios. Eu sei que aqui já se usa muito recursos próprios, né? Porque já deu limite do governo, que ele demanda, né, as famílias, onde há maior famílias de vulnerabilidade para se implantar o CRAS. Né? Então nós temos aqui CRAS São Francisco, CRAS Vila do Conde, nós temos CRAS Arapari e CRAS Ansete. Né? Esse processo é muito bom. Então eu quero deixar isso para mim, senão vai parecer, poxa, da Marinha, pelo contrário, eu sou reconhecedor do trabalho de vocês, da eficiência que é e de quanto é necessário a existência de vocês aqui enquanto assistência no município de Barcarena. Bem, só complementando a colocação do Padre Carlos, de nada vai adiantar, Padre Carlos, 3, 4, 5 conselhos tutelares se a rede não estiver fortalecida. E quando eu falo em rede, eu não falo só a rede de gestão, mas o serviço como um todo, né? O serviço de atendimento como um todo. Polícia tem que fazer o papel dela, como a nossa assistência social, a Francimé colocou. O nosso serviço é redução de danos. O que a gente pode estar encaminhando, a gente encaminha. O que for de competência do serviço, a gente encaminha. Agora, o nosso foco é a redução de danos. Não seria bom ter um sistema
complementar o tema, ele é bastante polêmico porque ele é até um tabu. As pessoas têm medo, têm receio de tocar no assunto, e eu acho que pela semana que a gente vai ter o dia do enfrentamento, né, a violência sexual contra a criança, eu acho que é muito importante a gente ter a coragem de expor, né, ter a coragem de dizer para as pessoas que isso acontece, que muitas vezes, por acontecer no silêncio, na obscuridade, crianças sofrem, né, famílias sofrem, e às vezes por uma questão financeira, emocional, elas acabam denunciando e a criança padecendo. Em relação ao que foi dito ao Propaz, o meu primeiro requerimento nessa casa foi exatamente pedir a instalação do Propaz integrado em Barcarena, porque eu já havia lido as estatísticas e há muitos casos que Barcarena nem toma conhecimento porque eles procuram diretamente o Propaz, né? Então o Propaz é que já envia para cá, para a rede de atendimento. Então a gente vem lutando para que o nosso requerimento seja atendido. Já tive audiência lá na sede do Propaz. Eles sabem que Barcarena é um lugar, por ser uma cidade portuária, industrial, ela tem essa demanda de Propaz aqui. E para que a pessoa que procura o atendimento não seja uma pessoa que já fique rotulada, porque ela vai entrar num prédio onde só se faz denúncias, onde só se denuncia violência, eles aconselham que o Propaz ele seja colocado dentro de um hospital. Então a gente tem aí a promessa aí do materno infantil, e dentro do materno infantil vai ter um anexo onde funcionará o Propaz. Essa é a promessa que a gente tem do governo do Estado, para que até o final de 2014, ainda vai demorar um pouco, aconteça isso. Mas que essa vereadora ela tem procurado muito trabalhar para que esse Propaz venha para cá para Barcarena, para a gente poder humanizar o atendimento e integrar, para que essa peregrinação ela não aconteça e faça até a pessoa desistir de seguir o processo. A Michelle da Paulista, quanto a esse assunto, acredito que ninguém se manifestou, então a sequência com vocês aí. Bom dia a todos. Senhor presidente, bom dia a todos os vereadores. A gente traz aqui mais algumas informações da assistência social para que a gente possa complementar essa discussão. A gente, na verdade, está aproveitando o espaço que trata da campanha do 18 de maio e também atendendo a uma manifestação da vereadora Angeline, quando manifestou a necessidade de estar apresentando os serviços da assistência aqui nesta casa. A gente já fez isso em outro momento, que alguns vereadores aqui já conhecem os serviços, mas a gente sente a necessidade de estar expondo para os novos vereadores. Quero dizer que muito satisfeita com a manifestação do vereador Tavares. Percebi a atenção dele na exposição sobre a violência sexual. E a gente quer com isso dizer para vocês, a todos que nos ouvem, né, o que representa a assistência social, qual que é o significado dela. É um trabalho técnico, é um trabalho que exige uma escuta qualificada, não só solidariedade, não é boa ação, não é caridade, é um trabalho que exige fluxo, exige atenção, exige orientação. Então é política de proteção social. E a gente quer reforçar na fala dele quando disse que Barcarena está bem avançada em termos de assistência social. Está sim, vereador, está avançado sim. Em 2011 foi instituído o Sistema Único de Assistência Social pela Lei 12.345. Então a gente sempre faz questão de dizer que assim como o SUS, né, assim como o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, tem o Ministério do Desenvolvimento Social, e que a gente faz política social, a gente faz política pública de assistência social. Então é um serviço que é regido por normas técnicas e procedimentos técnicos. E ele se divide em níveis de complexidade. Proteção social básica
programas estão localizados hoje nos 4 cantos do município. Também aproveitando dizer que desses nossos 4 CRAs, só 3 são cofinanciados. O CRAS Arapari vai fazer 1 ano agora em junho de 2013, e ainda não é cofinanciado. Mas eu tenho uma boa justificativa, infelizmente, para a gente, município, nós temos uma boa justificativa para dizer por que não é cofinanciado. Existe um banco de dados nacionalmente em que o município ele é olhado, que é o Cadastro Único para Programas Sociais. O nosso Cadastro Único, Barcarena, tem só 16 mil famílias cadastradas. E aí você diz, mas então por que não cadastra mais? Será que a gente não tem perfil extrema pobreza, perfil miséria? Claro que temos. A gente sabe que as áreas de ocupações crescem cada dia, estão aí, e essa vulnerabilidade está posta nessas áreas de ocupação. O nosso perfil CadÚnico, pessoa, é até 3 salários mínimos, mas acontece que ao mesmo tempo que há cadastros, há cancelamentos, porque as famílias precisam atualizar o cadastro. Então isso é concomitante. E aí o que a SEMAS fez, né, nessa gestão? Descentralizamos o atendimento de cadastro único com inscrição online, inclusão online, para que aumentasse nosso banco de dados. Para cada CRAS, as famílias precisam que nós tenhamos 5 mil famílias referenciadas. 5 mil famílias. Então nós já temos 16 mil, então justifica os 3 cofinanciamentos de CRAS. Mas para que o CRAS Arapari seja cofinanciado, vai depender de mais 4 mil famílias inscritas. E também há um problema que é com relação à averiguação cadastral do programa Bolsa Família. Nós estamos em processo de visita domiciliar para detectar se é coerente, né, o bloqueio do Bolsa Família ou não, né, daquela família em que foi cruzado os dados e detectou que ela estava fora do perfil. Então, quando isso acontece, também reduz o nosso cadastro único pelos desbloqueios, por uma caso não tiver mais no perfil CadÚnico, o perfil Bolsa Família. Então, é uma justificativa, então, por que a gente precisa cadastrar famílias no cadastro único? Né? Porque esse é o nosso retrato. O governo federal, quando nós fomos em Brasília, em 2012, ele abriu, lá no MDS, a Bolsa Abril, e disse, mas vocês só tem, na época, 15 mil famílias cadastradas. Por isso nós perdemos a lancha e por isso nós perdemos também a equipe volante. Que a gente precisa de uma equipe volante para dar suporte ao CRAS sede, porque precisa atender região de ilhas, e a gente precisa também de equipe volante para dar suporte ao Arapari, que atende também região de ilhas e estradas. Então, nosso município, geograficamente, ele é de um território grande e imenso e complexo nas suas diversidades. Então, isso demanda uma atenção qualificada. Mas também oferecemos já os nossos serviços de média complexidade. De média e alta complexidade. Também queria aproveitar o slide, só para não perder a informação, dizer que trabalhamos com seguranças, né, como direitos socioassistenciais, que é a segurança de acolhida, a segurança de renda, a segurança de convívio familiar e comunitário e social e a segurança de desenvolvimento de autonomia. Então, quando a gente pensa essas seguranças, é para mim, Cristiane, é para Érica, é para qualquer pessoa, mas agora imagina a família em situação de vulnerabilidade, né, com os laços familiares rompidos, fragilizados. Então, é uma necessidade que cabe a toda e qualquer pessoa, né, e no caso da assistência do nosso público vulnerável, daí a importância desse trabalho. Aqui a nossa pirâmide, que demonstra aqui a base maior, que é a da base, que é por isso 4 CRAs, né, a alta complexidade que fica nesse topo, que fique pequena, né, porque é quando já há o rompimento do vínculo, que aí impede o acolhimento. E esse acolhimento ele é necessário quando a família não apresenta condições, né, de manter, de assegurar a sua tarefa primordial, que é a função protetiva, né, de proteger seus filhos. Por isso é a base menor da pirâmide. O CRAS, como me falou o vereador, né, sentiu falta do CRAS e do PAI, eu gostei que ele reconheceu as siglas PAI, PAEF, CRAS, CREAS.
da rede socioassistencial e das demais políticas setoriais. Então é um serviço que ele não tem uma completude, ele tem seu limite, né? Porque precisa que a educação receba esse encaminhamento, precisa que a saúde receba, precisa que a defensoria receba, precisa que o Ministério Público receba e dê encaminhamentos. Então é uma política que tem uma incompletude, né? E o PAEF, assim como o PAEF, ele tem esse limite, né? Por isso que a Érica falava da necessidade dos encaminhamentos devidos pela rede de atendimento, né? Porque senão esbarra, esgota e para aqui. Só um minutinho. Esse dado nós já conhecemos, né? A gente já sabe como funciona. Eu gostaria de saber então quantas crianças, quantos jovens, quantos idosos, quanto tem no Cadastro Único, quantos estão na Bolsa Família, quantos estão na Bolsa Cidadã, o que se pretende fazer, quais são as dificuldades, né? Me explicar os problemas que a gente já conhece. Eu gostaria de saber, no município, a proteção integral à família. O que estão sendo feito, quais são as famílias que estão sendo atendidas, aonde estão sendo atendidas, onde se pretende serem atendidas. Eu acredito que nem todos os vereadores tenham essa informação já, né? A exemplo da vereadora Rosilene que pediu as informações. Mas eu posso falar assim, cada CRAS ele deve atender um mínimo de famílias ano. Nós estamos no 5º mês desse ano e os CRAS já têm um volume significativo de atendimento de quase 500 famílias, só no ano. No serviço de convivência existe, iremos fazer o aceite do reordenamento do serviço de convivência. Nós só recebemos cofinanciamento para ProJovem e para PET. ProJovem a gente pode atender nos 4 CRAs, mesmo não sendo o 4º cofinanciado. Mas nós não temos cofinanciamento para idoso. Idoso nós tivemos um número reduzido pela baixa procura e aceitação do serviço. Por conta que o nosso serviço ele tem uma meta tempo, que é de 1 ano. E a gente precisou fazer desligamento dos idosos do ano anterior para começar um trabalho novo com os idosos ano 2013. Nós sendo atendidos pelo vereador Coquinho, aplicáveis na nossa casa. Certo. Perfeito. A gente entende que é isso mesmo. Que quanto mais iniciativas puderem existir no município, isso dá uma cobertura maior para as famílias como um todo. Então, a gente definiu, mesmo sem cofinanciamento, nós já temos 141 crianças cofinanciadas, 141. Mas a gente abriu inscrição para 400, ficando 100 em cada CRAS. A evasão, vereador, a evasão é um trabalho assim, de busca ativa, é um trabalho assim, de sensibilização. E esses números eles vão caindo, mas a orientação é busca ativa. Nós abrimos 400 crianças, abrimos 600 ProJovem para ficar 150 em cada CRAS. Houve o preenchimento das 600, mas houve também evasão. E idoso nós abrimos 75, não, desculpa, nós abrimos 100.
depois, claro, que dentro do perfil, ela possa ter direito, né? Mas é importante que todo mundo faça o seu cadastro único, principalmente na questão de casa, dos cursos do Pronatec, agora que vem, os outros benefícios, né, que existem, né, sobre o acesso passa pelo cadastro único. Então é necessário que todo cidadão faça esse cadastro único. Certo. Só ressaltar que a relação com o cadastro único é pela emissão do NIS, que é o número de identificação social que alguns programas eles exigem para emitir. Cris, só tira uma dúvida para mim. Nós temos um projeto tramitando aqui, projeto de lei de ação social, em que ele fala justamente desses benefícios eventuais. Então, eu queria que tu tirasse uma dúvida para mim, porque tu acabaste de falar em condições de até 3 salários mínimos. É isso? Cadastro único. Envia o cadastro único. Tá. E lá, diferente de perfil de outros benefícios. e lá recai também em cadastro. Lá, na verdade, a lei de instituir o benefício eventual está sendo discutida no Conselho, inclusive amanhã tem uma reunião lá. Isso, E o exatamente. Conselho ele vai definir o critério e o perfil desse usuário. Certo. O que não é esse critério aí, não pode ser usado como base. Não é esse critério. Era essa a minha dúvida. Certo. Cris, eu queria só tirar alguma dúvida, porque eu fico imaginando a pessoa lá fora que está nos ouvindo. Certo. Eu sempre imagino assim, a gente aqui está atento, mas tem gente lá fora nos ouvindo. Aí tu fala assim, não é confinanciado, essas palavras às vezes para eles pode soar, né? Sem conhecimento claro. Eu queria que tu me ajudasse aqui, eu vou dizer algumas coisas e tu me diz se está certo, se já mudou. Por exemplo, nós temos aqui uma tabela que diz que em pequeno município, até 20 mil habitantes, seria um CRAS, 2.500 famílias referendadas, 500 famílias atendidas anualmente. No município pequeno, 2, já é um município pequeno ainda mais 2, de 20 mil a 50 mil habitantes. Um CRAS, 3.500 famílias referendadas, 750 famílias com capacidade de atendimento anual. No caso, Barcarena, nós estamos considerados como médio porte, de 50 a 100 mil habitantes. Seriam 5 mil famílias referendadas, 1.000 famílias atendidas anualmente. Diz também que o município pode manter com recursos próprios a quantidade do CRAS que ele considerar necessário. Quando tu diz hoje que dos 4 CRAS apenas 3 estão confinanciados, isso quer dizer que o município está mantendo já com recursos próprios. Tá? Aí outra coisa, o CRAS ele vem, não é pelo número de famílias no município, mas é pelo número de famílias em situação de vulnerabilidade. É isso? Não tem nada a ver com o número de famílias do município. Eu posso ter 20 mil famílias aqui, mas se só 5 mil tiver situação de vulnerabilidade, vem um CRAS. Só para entender. Agora, o que acontece? Tá, deixa eu mais ainda tirar a minha dúvida, tu vai poder responder. Aí ele está aí fora pergunta, esse negócio de vulnerabilidade, o que é isso? Aí tu me confirma. O que é que considera uma situação de vulnerabilidade? Se eu estiver errado aqui, tu me corrige. Renda familiar per capita de meio salário mínimo, responsável analfabeto ou com baixa escolaridade, mulheres que são chefes da família sem o esposo, ou seja, separada, ela conduz sozinha a família, família com responsável desempregado, trabalho infantil, se tiver uma criança, e criança com idade escolar fora da escola. É isso que é considerado uma situação de vulnerabilidade. São todas essas situações que você colocou que fragiliza a função protetiva da família. São todas essas situações colocadas. Certo. Então, quando foi prejudica a família. Tá. Então, quando foi feito o CRAS em Vila do Conde, foi feito um levantamento lá e viu que aquela região existia muito famílias. Eu não confundi, o CRAS não atende famílias. Não é isso? Então, o Conde tem um número grande número de famílias em situação de vulnerabilidade. Foi feito lá. Guarapari também. E Ipanema, por exemplo. Aliás, existe, mas quando for feita a praça da cultura lá, vai ter um CRAS, é isso? Sim. Quer dizer, vocês têm olhado essa outra situação de que existem outras áreas no município de Barcarena que ainda é preciso, com a estrutura que o CRAS hoje oferece, já é suficiente? Não é suficiente. Tanto não é suficiente que quando o MDS disponibilizou o aceite da Praça do Parque na época, o
implantado em local com maior concentração de famílias em situação de vulnerabilidade. O CRAS Espaço Físico diz que o CRAS tem que ter, o CRAS deve ter uma sala para recepção, uma sala de atendimento, uma sala de multiuso, uma sala de coordenação, copa, conjunto de instalações sanitárias e almoxarifado. E que o CRAS também ele pode ser um prédio próprio de preferência, mas pode também funcionar em um prédio alugado, desde que seja adaptado para acessibilidade. Faz sentido? Tá. No CRAS profissional, tá? No CRAS profissional, deve ter um coordenador técnico de nível superior. Não, aí é o item profissionais. Não é CRAS profissional. É o item profissionais de CRAS. Lá ele vai jogando e bota assim. É um CRAS todo, mas ele vai dividindo, né? Ele fala, não é. Ele fala da capacidade profissional, estrutura física, horário de funcionamento, que mais um outro. CRAS institucional, CRAS implantação, CRAS espaço físico, CRAS profissional. Pelo menos o meu que eu puxei e falo aqui, mas eu não vou discutir. Isso não faz, não é preciso. Mas só dizer assim, a parte técnica, as pessoas para trabalhar no CRAS. Aí ele fala assim, tem que ter um coordenador técnico de nível superior, concursado, com experiência em trabalho comunitário. Tá? Diz também que ele tem que ter um quadro, por exemplo, com 4 técnicos de nível superior, 2 assistentes social, 2 psicólogos e 4 técnicos de nível médio. Os CRAS hoje de Barcarena preenchem esse requisito? Estão atendendo às normativas do MDS. Tem 2 assistentes sociais, um psicólogo e um pedagogo e mais um coordenador que é de nível superior. Só não é concursado, mas é de nível superior. E ainda tem orientadores sociais, que são os profissionais que trabalham com serviço de convivência, que na norma operacional básica de RH, que é um documento específico, ele pede que seja 2, que a gente tem 2 orientadores sociais, 2 de criança, porque trabalha com 2 coletivos, manhã e tarde, e 2 de pró-jovem, que também trabalha de manhã e de tarde. E a gente tem mais um só para idoso. Esse um de idoso ele passa pelos 4 CRAS, mas esses 4 orientadores eles são fixos no CRAS. Só complementando, que além dos orientadores nós temos facilitadores. Hoje a gente tem facilitador de música, que é o Jean, a gente tem facilitador de hip hop, que é o Francinei, a gente tem facilitador de artes cênicas, que é o Lacerda, a gente tem o facilitador de grafite, que esqueci o nome dele agora, de grafite. A gente tem facilitador de informática, que é o Ronaldo, a gente tem facilitador de cultura, esporte e lazer, que é a Marion. Vocês estão me faltando alguma ainda. Mas a gente tem todas essas modalidades artísticas. Eu só estou dizendo isso para quem está ouvindo a gente entender que às vezes, quando já se corre aqui de se dizer que tem um CRAS que a prefeitura está mantendo, que dá despesa para manter o CRAS, porque tu estás falando, a gente está falando aqui só do prédio e dos profissionais, mas eu sei que tem transporte, né? Parece que tem que ter ônibus. Tem ônibus contratado para alguns carros, o ônibus passa pelas ruas, eles cada classe tem ônibus, é isso? Cada classe tem 2. São Francisco tem 2, Conde tem 2, Barcarena 7 tem 2, e só São Francisco, não, Arapari tem 1, porque lá é menor. Então só em ônibus tem 9 ônibus para atender. Isso. A estrutura do CRAS. Tem alimentação, que eles têm que se alimentar, café e lanche. São duas alimentações. Só pegando a carona aqui do Tavares, quando ele relatou aqui vulnerabilidade, ele colocou aqui 6 critérios de vulnerabilidade, onde recai um interessante aqui: familiar, responsável da família, desempregado. Né? Hoje é visível em Barcarena que eu acredito que mais de 60% da população esteja desempregada. Tá? E no momento que você coloca que o CRAS ele tem que ter uma quantidade de famílias para que exista mais um CRAS, né? No caso aí são 2.500 famílias para um CRAS, né? Não é isso?
Como é que é? Desculpa. A condição para que exista, que seja feito um CRAS, ele tem que ter uma quantidade de famílias. Hoje nós temos 4, no mês 16 famílias cadastradas. No momento que chega aqui, nós somos políticos, vereadores, para-choque do povo é comum. Eu vou chegar onde eu quero contigo. É lá nos benefícios eventuais. Nós somos comumente procurados para esses benefícios aí. Auxílio funeral, botijão de gás, entendeu? Porque nós vivemos essa crise junto com eles. No momento que chegar comigo, eu posso automaticamente encaminhar a pessoa para lá, para que ela se inscreva. Se ela chegar comigo, eu peço para cá. Por favor, façam isso. Exatamente. Por favor. Então, todas as senhoras, graças a Deus, nós estamos aqui pela internet, sendo ouvintes que nós vamos encaminhar. Se for do lado de lá, entenda o nosso lado de lá, né? Isso. Urucupi, CRAS São Francisco. Isso. Conde. Já me comentou. Agência Conde. Exatamente. A melhor notícia do meu dia hoje. Obrigado. Que bom que foi a assistência social que te deu. Gostaria Só para saber. Fazer uma pergunta. Entendi o padre. Só uma pergunta. Você falou que tem 2.000 e poucos Bolsa Cidadã, né? Tem que dar atualizado aí. Eu queria ver o dado certo. Mas qual é a pergunta? Aí. Esse é o de abril. 2.589 famílias. Atualizado. Abril. Eu queria fazer uma pergunta, se você pudesse responder. Até o dia 31 de dezembro de 2012, quantas pessoas estavam recebendo esse benefício? Bolsa Cidadã. Bolsa Cidadã. Eu não teria como falar agora, né? Porque hoje eu trouxe o dado de abril de 2013. Mas a gente tem esse arquivo, a gente pode disponibilizar. Tá bom, eu queria que você mandasse para esta casa quantas pessoas estavam recebendo até 31 de dezembro de 2012. Hoje já sabe que não está presente, né? Está recebendo 2.000 e poucos hoje. Mas até 31 de dezembro, tá? Eu queria ver os dados, porque tive muitas denúncias de pessoas do interior que diziam assim, fui cortado, fui eliminado, entendeu? E o que a gente sabe, até ano passado, hoje uma reunião de comissão aqui, estava, segundo a informação da própria secretária da equipe dela na época, você fazer mais também lá, era um dado bem acima disso. Então a gente já deveria comparar de que forma foram eliminadas as pessoas que saíram, com certeza saíram, você deve pensar, porque pelos dados, foi eliminada muita gente. E a gente quer saber de que forma foram eliminadas as pessoas. Então eu queria os dados que você me passasse para todos os vereadores daqui, quantos tinham até 31 de dezembro, tá bom? Obrigado. Só para já também foi levantada aqui a questão do prédio, gostaria de dizer que o prédio é público. Nós, assim como o recurso da saúde, ajudamos, na época era para fazer um posto de saúde lá, e depois foi transformada na agência distrital, também porque o prédio é interessante, porque é um prédio histórico, é necessário, tem um piso português, então é necessário que, como já foi feita agressões contra o patrimônio desse município, pelo amor de Deus, na época a gente correu lá para que fosse cuidado. Agora os documentos disso tem que receber, realmente. Mas eu sou testemunha de que aquela casa foi adquirida em parte, com recursos, do município, para que sirva para o nosso município. Eu fico muito contente que o CRAS vai para lá, porque vai ser um trabalho muito bom para a nossa população da ilha, e pode dizer que eu estou lá para ser testemunha de que aquele prédio hoje é público, foi usado recurso público para que fosse adquirido. Eu não sei o valor final, qual foi a negociação
principalmente nosso pessoal lá da região Brasília e Guarapari, que tanto precisa também. Última pergunta, eu já vou até sair. Ainda no Brasil, eu sei que eu trabalho com você na questão da assistência social. O governo federal, ele incluiu mais de 2 milhões de famílias no programa de assistência. E diz o seguinte, que existe 750 mil famílias que ele considera invisível, ou seja, que não estão nem no programa e que ele quer chegar neles. Aqui em Barcarena, na opinião de vocês, existe? Aonde é que vocês acham que eles podem estar e o que vocês estão fazendo para chegar neles? Região de ilhas e estradas é a área de maior dificuldade, né, de acesso a serviços. Tanto para vir para cá, quanto para ir para lá. Quando o governo federal ele diz isso, inclusive ele orienta que hoje o processo seja de custo ativo. Não é a população indo atrás do governo, é o governo indo atrás dessa população. Para a gente, são essas áreas. O que nós estamos fazendo são mutirões de cadastramento e oferta de outros serviços aos sábados. Né? Começamos pela região de ilhas, mas isso vai se estender durante todo o ano e tenta alcançar toda essa área de invisíveis, essas regiões de invisíveis. Tá? Eu queria só aproveitar para informar a respeito de um outro benefício, que é um benefício que tem mais de 1.400 beneficiários no município, é o BPC, que também é um benefício que vocês podem estar informando. O BPC ele é um benefício de prestação continuada, mas ele pode ser interrompido. Ele é um benefício que concede um salário mínimo para a pessoa com deficiência e para idosos, mais idosos acima de 65 anos. Esse benefício, ele segue um critério, né? Precisa que a família tenha uma renda per capita de no máximo 1/4 do salário mínimo, precisa não ter contribuído, no caso do idoso, para a Previdência, né? E precisa que não tenha como manter a sua sobrevivência ou tê-la mantida pela sua família. Então é um público daquele que ele relacionou ali, um público vulnerável que tem acesso a esse benefício. Como é que acontece para buscar ter o acesso a esse benefício? Procura os CRAS. O CRAS faz o atendimento, a escuta, a visita domiciliar e agenda o atendimento do INSS e já agenda o atendimento médico no INSS. E essa família vai para a Baitetuba. Quando estiver aqui, né, será mais fácil. Ele é revisado a cada 2 anos. Ele é revisado a cada 2 anos, por ele não ser uma aposentadoria. E ele está aqui porque, embora ele seja gerenciado pelo INSS, pela sua expertise, né, no gerenciamento de benefícios, mas ele é da assistência social. Ele é do Fundo Nacional de Assistência Social. Então, para pessoas com deficiências que não têm condições de trabalho, não tem como trabalhar, não porque não conseguiu, mas porque a deficiência o incapacita para o trabalho, ele pode ser usuário do BPC. E o idoso, acima de 65 anos, que não tenha contribuído para a Previdência naquele critério da renda per capita. Tá? O benefício eventual vai ser um tema bem específico para tratar aqui. Eu gostaria de encerrar, né? Eu acho que o CREAS ele apresentou, embora não detalhado, mas trouxe um tema para cá, né? Que foi o atendimento de mulheres, de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Temos também o serviço de acolhimento de crianças e adolescentes e de adultos, né? O IACA e o EACA. E a gente encerra dizendo que o impacto esperado é contribuir para a redução da ocorrência dessas situações de vulnerabilidade, né, e risco social, é prevenção da ocorrência de riscos, agravamento ou a reincidência, é o aumento de acesso a serviços socioassistenciais e setoriais e, acima de tudo, a melhoria da qualidade de vida das famílias. Tá?
querida Maria Lúcia, você desse um recado para a nossa secretária, Dona Cristina, dizer para ela que ela já começou na frente. Ela hoje, sem medo de errar, do governo Vilaça e Renato, ela tem a melhor assessoria, viu, Maria Lúcia? Dê os parabéns a ela, que ela não perca essa